igreja abrisse as vossas Bíblias. Hoje, estudo do Evangelho de João, tema: quando as circunstâncias fogem do nosso controle. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 18 a seguir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 18 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigia. Podeis assentar, meus queridos irmãos? Eu quero fazer uma pergunta nesta manhã: para qual direção você está se dirigindo? Eu quero fazer uma pergunta nesta manhã: em qual situação você não conseguiu caminhar mais? Quando nós olhamos o estudo de João, aqui no capítulo 6, nós vemos um tema que vai se encaixar com o estudo passado. No estudo passado nós vimos os discípulos no meio do mar, achando que Jesus tinha esquecido deles, mas Jesus estava de olho neles. E hoje nós vamos ver uma outra característica dos mesmos discípulos no meio do mar, pensando que tudo tem fugido do controle. Quantas das vezes nós pensamos que a situação tem saído do controle? Achamos que perdemos o controle e agora é afundar e morrer afogado. Mas o nosso destino, assim como o destino dos discípulos, era Cafarnaum. Jesus mandou nós atravessar o mar para ir a Cafarnaum, pastor, mas nós chega numa determinada circunstância, destino, parece que quanto mais nós rema, mais nós vai para trás, não para frente. Quando nós olhamos esse tema, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós vemos aqui uma característica interessante. À beira da noite, quando os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade chega, o vento chega, as ondas chegam, e os discípulos ali tentam remediar essa situação e não dão conta. Não dá para voltar, não dá para continuar, e parece que a gente está vendo que o destino nós não vamos alcançar. Mas pastor, quem eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que conheciam aquele mar como a palma da sua mão. Eu domino essa profissão, eu tenho controle dessa profissão.
Eu tenho controle, eu sei quando vai dar peixe, eu sei quando não vai dar peixe, eu sei quando o cardume mais ou menos está passando, eu sei quando o cardume não está passando, eu sei pelo tempo, pela temperatura. Irmãos, eles eram pescadores profissionais. Era mais um dia, era mais uma navegação de rotina. Mas naquele dia parece que deu tudo diferente. Quando nós olhamos os discípulos pegando o barco para atravessar aquele mar de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e esse mar ali, ele tem uma peculiaridade interessante. Ele está a 180 metros abaixo do nível do mar. E esse mar da Galileia, ou de Genezaré, ou de Tiberíades, ele é rodeado por uma cadeia de montanhas. Então, aonde passa ali o mar, que na realidade é um alargamento do Rio Jordão, não tem nada a ver com a água salgada do mar, mas aonde passa aquele mar ali, se torna um corredor, um tufo ali. E aí o ar que desce, o vento gelado que desce lá do Monte Hermon, ele vem e ele canaliza no meio desse corredor, no meio de montanhas, e ali se levanta a tempestade repentinamente. Às vezes durante a noite, às vezes durante o dia, mas os discípulos saíram para navegar e estava tudo bem. Quantas vezes nós saímos, está tudo bem. Vamos fazer um negócio, está tudo bem. Vamos abrir um negócio, está tudo bem. Vamos fazer, está tudo bem. E na saída, tudo mil maravilha, todo mundo bem, todo mundo feliz, mas depois no meio, quando nós estamos no meio. Quando nós estamos no meio, que aí você olha para trás, se voltar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Quando você está no meio, o meio é o lugar onde é mais profundo. O meio é o lugar onde tu não é nada. O meio é o lugar onde tu se acha ou tu desaparece. E agora nós vemos os discípulos no meio, apanhados de surpresa pelo mar, por uma tempestade indomável. Os discípulos, eles tentam em vão contornar a situação. Quantas vezes nós tentamos contornar uma situação e parece que quanto mais nós remos, mais a gente pensa, não, é para nós afundar aqui mesmo, é para nós morrer aqui mesmo. Não, vou tentar desviar dessa onda. Quando olha para cá, meu Deus do céu, tento sair daqui, já caí aqui, eu tento me livrar dessa onda, já vem uma outra daqui, outra daqui, outra daqui. Não adianta. A Bíblia nos dá aqui muitos pontos interessantes, que aquilo que lhes parecia doméstico tornaria-se um monstro indomável. E quantas vezes nós estamos em situações que parece que aquilo que nós domina, aquilo que é doméstico, é prático, eu consigo tirar de letra, eu já sei, eu já tenho prática, eu já tenho aqui experiência, eu tiro de letra, não se preocupa, se torna um monstro que nós não conseguimos dominar. Assim foi com os discípulos no meio do mar da Galileia. Aí o pavor começa a tomar conta deles. O medo começa a tomar conta deles. As circunstâncias mostram ali não a sua cara bonita, mas a sua cara carrancuda. Aquele mar que era tão lindo, com sol lá, coisa linda, tu não consegue enxergar mais nem o céu de tão negro que fica. Pastor, agora parece que você não vai chegar em Cafarnaum. Parece que você vai chegar na sepultura. Então você não consegue mais enxergar o teu destino, o teu ponto final. Você não consegue mais enxergar o teu sonho. Você não consegue chegar. O que você vê? Morte. Morte
dos teus sonhos, morte da tua vida, morte do teu trabalho, morte do teu ministério, morte do teu casamento, morte, morte, morte. Por quê? Porque tu não consegue chegar mais nada. Só tem onda alta, onda alta, e essa onda é mais forte que você, é mais forte que o teu barco, é mais forte do que o teu poder aquisitivo, é mais forte do que o teu coração, é mais forte, pastor. Mas nós vamos ver que nesse estudo alguém caminha por cima da onda. Quando eu olho a palavra do Senhor, aqui eu vejo quando o medo, quando as circunstâncias fogem do nosso controle. Imagina, pastor, um mar tão pequeno, 14 por 21. Para atravessar ali era rapidão, era questão de horas. Mas naquele dia eles remaram e não saíram do lugar. Quando nós olhamos o medo, quando nós olhamos o medo aqui, ele sendo infundado, pastor, por quê? Porque o evangelista Mateus, ele diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles, aos seus discípulos. Dá uma lida para nós ali, Mateus 14, 21, 14 e 25, acompanha na Bíblia conosco. Mateus 14 e 25, o que diz lá? Quem é que está com o microfone ali? Mateus 14 e 25, lê para nós ali. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite. Pastor, o que é quarta vigília da noite? Alguém pode me dizer o que é quarta vigília da noite? Que horas é a quarta vigília da noite? A noite é dividida. A noite para os judeus ali, ela era dividida. E já passava do quê? Já passava das 3 horas da madrugada. Todos os recursos humanos já haviam se esgotados. Todas as tentativas já haviam sido inúteis. Eles saíram de dia, mas já era 3 horas da noite, 3 horas da madrugada. Eles ainda estavam no meio do mar. Era para ter rendido essa viagem. Era para ter rendido isso aqui. Era para ter rendido, mas estamos sendo nocauteados no meio do mar. Quem sabe os discípulos pensam, estamos andando mais para trás do que para frente. Mas a Bíblia diz aqui que quando já estava ali, quando eles já estavam desanimados, quando a esperança já estava morrendo praticamente, a Bíblia fala que eles viram Jesus andando sobre o mar. A Bíblia fala que eles viram Jesus se aproximando do barco. A Bíblia diz que em vez de trazer-lhe conforto e segurança, a Bíblia diz que eles piorou a sua situação, a pastor. Eles não estão vendo Jesus, estão vendo Jesus. Jesus não está se aproximando, Jesus está se aproximando. Mas o problema é que o medo na vida deles tem feito eles olhar Jesus de uma forma diferente. Em vez deles reconhecer e ver que é Jesus que estava vindo, eles começaram a comparar Jesus com uma coisa estranha. E quando nós estamos cheios de medo, quando nós estamos cheios de temor e medo, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Nós pensamos que as coisas de Deus é estranha. Assim como os discípulos compararam Jesus como um fantasma. Jesus se aproximando deles,
Jesus se aproximando do barco, e eles pensando, já não basta essas ondas, agora vem esse negócio que eu não entendo. Mas quantas vezes Jesus quer trabalhar na minha e na tua vida com algo que nós não entendemos? Quantas vezes Jesus quer trabalhar conosco com algo que nós não vamos compreender na hora, mas espera ele chegar até no teu barco, que você vai ver que não é fantasma, é Jesus. Espera ele chegar perto de você, porque no meio da onda, no meio da tempestade, no meio do vento, no meio da escuridão, você não consegue discernir, porque você está apavorado. Acalma-te e deixa ele se aproximar. Aleluia! Deixa ele se aproximar. Aleluia! Deixa ele chegar mais perto, não foge. Às vezes nós fugimos, mas Deus quer se aproximar de nós para quê, pastor? Para nos afundar? Não, Deus quer se aproximar de nós para nos acalmar. Deus quer se aproximar por quê, pastor? Para nos afrontar? Não, Deus quer se aproximar de nós para nos encorajar, para nos dar força, para nos fazer chegar ao objetivo. Mas muitas das vezes nós confundimos Jesus com fantasma. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus vai ao encontro dos discípulos quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim. Quem sabe já tinha gente ali, já, se fosse nos dias de hoje, já teria mandado mensagem, né? Às vezes até é bom uma circunstância dessa para ver alguns concertos. Perdoa, te amo, perdoa, te amo, oh, perdoa, te amo. Eu acho que eu vou morrer aqui. Ó, eu te amo, eu te amo. Ó, eu te amo, eu te amo. Mas naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Mas teve alguns que devem ter sentado ali no barco, né? Meu Deus do céu. Aí, e agora? Se morreu, nós vamos para onde? Mas caminha sobre o mar para mostrar a eles que aquilo que os ameaçava estava literalmente debaixo dos seus pés. Para de pensar que Jesus é fantasma e começa a observar o que está debaixo dos pés de Jesus. Para de pensar que Jesus é fantasma e começa a ver que você não consegue dominar o mar, mas Jesus consegue andar por cima do mar. Para de pensar que Jesus é fantasma e começa a observar ele, que enquanto as ondas levanta, ele caminha por cima das ondas. Enquanto o vento ele levanta, ele caminha no meio do vento. Nós não conseguimos, mas ele consegue. Então deixa ele se aproximar do teu barco. Deixa ele se aproximar da tua família, da tua vida. Mas é estranho é você caminhar com Jesus e quando ele quiser te abençoar da forma dele, você pensar que estranho, né? Nossa, Jesus querendo me fortalecer, me botando uma luta, me botando uma prova. Exatamente. Deus, ele, para nós muitas das vezes, o caminho dele é no meio da tempestade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós destacamos aqui algumas lições. Primeiro, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Sempre. Ele sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Mas espera aí, essa hora pertence a ele. Entendeu? Essa hora pertence a ele, não é a nós. Pastor, mas e aí? Eu estou no meio da tempestade e ninguém está vendo, ninguém está observando. Já falamos no estudo passado. Ele está lá no monte te observando, intercedendo. Porque se não fosse ele, se não fosse a misericórdia do Senhor, onde é que nós estaríamos já? Aonde nós estaríamos? Será que nós estaríamos sentados aqui, lindo, bonito, cheiroso? Não, talvez nós estaríamos numa cama vegetando. Talvez nós estaríamos drogados lá na valeta. Talvez nós estaríamos atrás das drogas, atrás das grades. Talvez nós estaríamos perdidos. Mas a misericórdia do Senhor, que nos alcança todos os dias, tem feito nós permanecer em cima da água e não afundar. Aleluia!
Pastor, olha só que interessante. O seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade, ela só tinha uma finalidade. Que finalidade era essa, pastor? Levar os discípulos a uma experiência mais profunda. Está preocupado com a luta, com a prova? Ela só tem uma finalidade: aproximar você mais de Deus. Porque às vezes quando está bem, você se afasta dele. Quando está bem, você ignora ele. Quando está bem, você se acha. Então Deus permite, como diz o apóstolo Paulo, esse espinho na carne. Por que não me tirou? E Deus fala: eu não tirei, porque se eu tirar, tu se ensoberbece. Tu não se conhece, mas eu te conheço. Então eu deixei esse espinho aí, ó, para que quando tu achar, o espinho te coloca no teu lugarzinho. É para mim não se pode ensoberbecer, mas o inimigo me bate. Então quando o inimigo vem te bater, a minha graça te basta, a minha presença te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, olha só que interessante. Aqui nós vemos que a tempestade, elas fazem parte do currículo de Deus, ou do nosso currículo que Deus prepara. Então você vai ter um currículo ali. Aí eu olho, nós não vamos ter tempo, mas não tem problema, nós continuamos no próximo culto. Mas eu vejo o currículo de Davi quando chegou diante de Saul. Eu vejo o currículo dos irmãos de Davi quando estava diante de Samuel. Pensa nas camaradas. Como diz o irmão Germano, purpurina que estava desmanchando tudo ali. Exatamente. E Samuel encheu os olhinhos. E olha que ele estava com o vaso cheio de azeite. Encheu os olhos. Aqui não vai ser difícil de escolher um rei, não. Oxa, Eliabe, Abinadab, Samar, e lá vai pedrar. Eita, coisa boa. E vai esse aqui, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E agora, acabaram-se os mancebos, Jessé. E aí? Tem tá lá no campo lá. Não é, ele gosta, na realidade, eu dei um trabalhinho para ele, ele é bem comprometido com o trabalho que eu dei para ele. Ele assim, ele deixa assim, tomando a chamar ele. Lá vem Davi. Lá vem Davi. E Davi é ungido rei diante dos seus irmãos. E agora nós vemos Davi voltar para o trabalhinho dele, ficar no lugarzinho dele. Até que um dia o nome de Davi foi cogitado lá no palácio. Menino sisudo, menino louva a Deus, um menino temente a Deus, boa aparência, menino, o Senhor é com ele. E o Saul, lá sem a presença de Deus, perturbado, que meu Deus, manda chamar esse menino aqui, manda chamar ele aqui para mim botar um fundo musical aqui nesse palácio. Manda chamar essa pessoa para cá, porque essa pessoa, quando está comigo, parece que o ambiente é diferente, parece que a gente sente uma presença diferente. Alguém vai dizer: mas é uma energia. Não é energia, não, é Deus mesmo. Tu sente a presença de Deus. Manda chamar Davi. Lá veio Davi com a sua arpinha, né, roupinha de pastor. E agora começou da presença do rei. Quem sabe aquele louvor dentro do palácio: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu não sei onde é que o Saul colocou Davi, porque Davi era um pastor de ovelha, Davi era um menino simples, Davi não era da elite da corte, Davi não tinha lá suas roupas de marca, seus sapatos de marca, seus dedos todas as unhas bem feitinhas, não. Davi trabalhava no campo, ele era simples. Então pode ser que talvez o Saul colocou ele num lugar bem assim escondidinho para ninguém ver, mas pode esconder um homem simples, mas não consegue abafar uma adoração. Não consegue abafar uma adoração. Aonde tu tiver a tua oração, teu louvor, ela vai sair, ela vai contagiar, ela vai ir alcançando os corações. E Davi
ali louvava o nome do Senhor e Saul ficava liberto. E agora, pastor, chega lá no campo, Davi, diante do Golias, mas desacreditaram de Davi. Davi teve que contar umas experiências. Davi teve que tirar o currículo dele. Você sabe fazer alguma coisa? Bom, eu tenho meu currículo aqui. E o que você tem no teu currículo, homem e mulher de Deus? É só spa? É só passeio? O que tu tem no teu currículo? Tu não tem nada no teu currículo, porque na obra, na casa, no reino, o currículo é de guerreiro. Oh, aleluia. O que tu tem no teu currículo? Você já ganhou uma alma para Deus? Você está fazendo alguma coisa para Deus? Ou só se preocupa em fazer para você? O que está no teu currículo? Você gosta de enfrentar a luta, a prova de frente? Ou quando você vê a luta, você simplesmente foge? Não adianta. Não adianta. Agora, Davi não. Davi puxou o currículozinho dele e mostrou para Saul. Ó, Saul, deixa eu mostrar o meu currículo aqui. Meu currículo de pastor de ovelhas. Uma vez, estava eu e como diz o meu irmão lá, as poucas ovelhas do meu pai, mas eu cuido delas. Estava eu e as poucas ovelhas, mas o problema foi que no campo, o campo é de todos. Satanás também está no campo. As feras também estão no campo. O inimigo também está no campo. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, quando ele estava jejuando lá, a Bíblia fala que ele estava entre as feras do deserto. Serpente, hienas, leão, urso. Aí a Bíblia fala que Davi falou para Saul: veio um urso para atacar as ovelhas, e eu me levantei e matei. Está ali no meu currículo. Veio um leão outro dia, e eu me levantei para defender as ovelhas e matei. Está ali no meu currículo. Veio um enfermo para me orar e visitar, e eu me levantei. Está ali no meu currículo. Veio uma obra para eu ajudar a manter, e eu me levantei. Está ali no meu currículo. Veio um chamado que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, e eu me levantei e disse: eis-me aqui. E está ali no meu currículo. O próprio Deus colocou lá. Não imputou o que Abraão fez, ficou computado no céu. Está no currículo. Como é que é o nosso currículo diante de Deus? O que está anotado lá? O que está anotado no nosso currículo? E Saul viu que o currículo é bom. Currículo é bom? É nosso, está empregado. Você pode ver uma pessoa que não tem um currículo bom, a empresa nunca vai querer pegar. Ninguém pega a pessoa que tem currículo ruim. Ninguém pega, porque está ali, está escrito. Entendeu? Está ali, registrado. Agora, tem currículo bom? Tem currículo bom, está ali. Pronto, até passado na frente às vezes. Currículo diante de Deus. Agora eu vejo que os discípulos, aquela tempestade fazia parte do currículo de Deus para a vida dos discípulos. Tem onda se levantando? Tem. Então não olha para ela como que se ela vai te destruir. Não. Olha para ela como que for um currículo sendo formado. Olha para ela como se fosse um curso de capacitação. Aonde é que é o teu curso de capacitação, pastor? Meu curso de capacitação é lá em Harvard, é lá nisso, é lá naquilo, porque isso é isso. Sabe onde é que foi o currículo de João Batista? Arrisca aí para mim, por favor. Deserto. Alimento de primeira, né?
Alimento de primeira, gafanhoto e mel silvestre. E ele se levantava dizendo bem assim, arrependei-vos. Exato, pastor. E como é que está sendo o nosso currículo nos dias de hoje? Que não é gafanhoto e mel silvestre que nós comemos. Por que nós não temos condições de se levantar como a voz que clama no deserto e gritar a essa nação: arrependei-vos, porque o Senhor está voltando. Arrependei-vos. Pastor, está faltando o quê? Pastor, está muito bom. Deus vai mandar, Deus vai permitir um currículo. Deus vai permitir um cursinho básico. Cursinho de quê? Capacitação na tua vida. Para quê, pastor? Para você se aproximar mais dele. Porque os discípulos se aproximaram mais de Jesus no meio da tempestade. Olha só que interessante. Jesus, ele vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Jesus, ele vem ao nosso encontro quando, pastor? Quando os recursos se acabam. Quando Jesus aquieta ali, quando Jesus aquieta a alma aflita, nós vemos que o evangelista Mateus informa que Jesus foi ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Aqui nós vemos que a primeira vigília é de que horas a que horas? A primeira vigília é quando termina o dia. E o dia para o judeu começava no amanhecer e terminava no anoitecer. 6 horas da manhã, 6 horas da noite. Então, primeira vigília era o quê? 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Primeira vigília. E a Bíblia diz que eles saíram, era dia. Então, eles saíram antes das 6. Segunda vigília das 9 horas até a meia-noite. Terceira vigília era da onde, pastor? Era a terceira vigília era da meia-noite até as 3 da madrugada. E a 4ª vigília era das 3 às 6 da manhã. Olha só que interessante. E aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde. Lê para mim Marcos 6:47. Marcos capítulo 6, versículo 47, o que diz lá? Marcos 6:47. Sobrevindo à tarde estava o barco no microfone para mim, para todo mundo ouvir. Marcos 6:47. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 6:47. Sobrevindo à tarde. Exato. Agora, capítulo 6, versículo 18 de João. 6:18 de João. Abre a Bíblia lá. 6:18 diz assim: e o mar se levantou porque um grande vento soprava. Exatamente. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. Eles saíram de dia. E ainda era dia, segundo Marcos 6:47. Eles estavam no meio do mar. Era dia ainda. E ali, pastor, 6, 7, 8, 9, 10. A Bíblia diz que quando eles estavam no meio do mar, se levantou uma grande tempestade, escureceu. E dali eles não saíram mais. E a Bíblia fala que eles remavam com todo o empenho, ali do cair da tarde até as 3 horas da madrugada, e ainda estava no meio do mar, no centro. Não ia nem para frente nem para trás. Quantas vezes nós chegamos ao meio, a um estágio,
uma determinada situação. Poxa, agora seria só, mas aí paramos ali. Ali escurece, ali começa a onda, ali começa vento, ali começa a entrar água dentro do barco. Ali nós começamos a desacreditar daqueles sonhos que até aqui eram sonhos que iriam se concretizar, mas parece que agora, em questão de horas, a gente começa a desacreditar e pensar: eu estava equivocado, não era bem isso, não, eu me equivoquei, eu me precipitei, não era de Deus não, porque se fosse de Deus nós estaríamos atravessando. Como é que é esse negócio? Deus fala que vai dar certo e agora chega no meio e está dando tudo errado. E aí você começa a questionar o que Deus falou. Aí você começa a duvidar, talvez até murmurar, porque Deus falou e você não acredita mais no que Deus falou. Mas antes você acreditava. Quando o mar está vazio, você recebia aquela palavra. Agora o mar está assim, parece que essa palavra não vale mais. Está querendo Jó, mas Jó soube falar na hora da prova. Aceitaria o bem e agora não aceitaria o mal? Receberia o bem, mas agora não receberia o mal? Pastor, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que eles remaram com todo o empenho ali, e ainda estavam no meio do mar, no centro do problema, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. E aí a gente pensa, irmã Eliane, que Deus, Ele deveria vir antes da tempestade, para nos alertar, para nos proteger, para nos guardar, porque Ele é o Senhor que nos guarda. Aleluia. Escuta, e precisa evitar a tempestade para Deus nos guardar? Deus não tem força para te guardar no meio da tempestade, não. Deus não tem autoridade para te guardar no meio da fornalha, não. Deus não tem autoridade para te guardar dentro da cova dos leões, não. Ou será que Deus tem que fazer isso antes, porque Ele não vai dar conta de te tirar de dentro de uma sepultura? Mas aí eu pergunto, quando é que o Senhor deveria vir? O Senhor, Ele não vem quando nós desejamos. O Senhor não vem quando nós queremos. O Senhor vem quando nós necessitamos. Você quer ou você necessita? Pastor, Jesus, Ele vem ao nosso encontro caminhando sobre o mar. Pastor, mas quantas vezes nós já lemos esse versículo? Pois é, mas você sabe o que é caminhar no mar? Já viu alguém caminhar no mar? Pastor, vai ter um vídeo no YouTube que o cara lá está assim, acredita lá, vai lá. Vai lá. Vai lá e vê. Nossa, Pastor, mas eu vejo pessoas se levitando, sim. E você acha que Satanás não consegue fazer milagres? Sim, você pode ver lá nas pragas do Egito, eles conseguiram, até a terceira lá, conseguiram fazer. Jambe. E tem tanta gente indo atrás desse jambe, achando que é homem de Deus, mulher de Deus. Eita, tem cada um ali, tem gente que bate carteirinha todo dia no inferno. Povo, irmão, nós somos chamados para pregar o céu. Mas tem gente que gosta de falar do inferno. Tem gente que gosta de ir lá no inferno. Pois é, jambe, os profetas de Faraó. Jesus veio ao nosso encontro caminhando sobre o mar. Quando nós vemos isso, pastor, os discípulos, eles esperavam ansioso o socorro. E agora, quando eles vê aquela noite trevosa, o mar estava coberto por um manto total de escuridão, e agora nós vemos eles
talvez exausto, cansado, desanimado, quem sabe já se entregando para agora seja feito aí o que vai acontecer, e daqui a pouco lá no meio de uma onda, no meio da escuridão, eles vêem a silhueta e eles se assustam e gritam: é um fantasma. Eles se assustam e gritam: é um fantasma. É interessante que eles esperavam por Jesus, porque Jesus diz: vai na frente, já estou indo atrás. Eles esperavam pelo socorro, eles esperavam por Jesus aparecer, mas eles não esperavam que Jesus apareceria de uma forma estranha. Tem gente que despreza as coisas estranhas porque não entendem ou porque não tem intimidade. Há um ministério aí, os batistas desprezaram as coisas estranhas, desprezaram, chegaram até a excluírem, despedir 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing. Por quê? Porque eles tinham recebido algo da parte de Deus, autoridade, o batismo com o Espírito Santo, que para muitos é estranho, mas a Bíblia diz: não despreze as coisas estranhas que vêm da parte de Deus. Tu não entende agora, mas tu vai entender. Mas é um fantasma, é um fantasma, e Jesus de longe já via que eles estavam apavorados. Jesus de longe já via que eles estavam com medo, que eles estavam praticamente arriados, que eles não conseguiam mais nem discernir a pessoa que andava com eles todo dia, a pessoa que caminhava com eles todo dia. Agora eles não conseguem ver, porque passaram praticamente quase a noite inteira remando, e não saíram do lugar. Já estava amanhecendo e estavam ali apanhando da onda. E nós aprendemos aqui alguns pontos interessantes. A primeira é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Glória a Deus. Mas eles não enxergavam. Eles não enxergavam que a onda era alta, mas quem estava em cima da onda era Jesus. Glória a Deus. Eles não enxergavam que o barco deles era jogado para cá, era jogado para lá, mas quando eles olhavam aquele homem vinha andando firme no meio do vento, andando firme em cima da onda. Eles não enxergavam. O que eles enxergavam? Fantasma. Jesus, ele viu que aqueles homens estavam desesperados. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As ondas gigantes do tsunami, elas desafiaram as fortalezas humanas e levaram mais de 200 mil pessoas à morte lá na Ásia em 26 de dezembro de 2004. Ninguém conseguiu se levantar. Quando nós olhamos o furacão Katrina, vindo no Golfo do México, assolou costa americana, inundou a rica cidade de Nova Orleans em 2005, ninguém conseguiu se levantar. Agora está passando mais um furacão lá na América, ninguém conseguiu se levantar. Agora nós vemos aquele vento, aquela tempestade, e os discípulos no meio do mar, e alguém caminhando em cima da onda. Jesus via que eles estavam desesperados. Eu vou acelerar um pouquinho mais. Quando Jesus aquieta a alma aflita, quando Jesus aquieta a alma aflita, primeiro, a primeira palavra que Jesus falou para eles não foi para o mar, não foi para o barco. Dá uma lida no capítulo 6, versículo 20 de João. Olha lá, para onde foi a palavra de Deus no meio da tempestade? João capítulo 6, versículo 20. O que diz ali?
Porém, ele lhes disse: sou eu, não temas. Jesus, quando olhou e viu os discípulos ali, a primeira palavra que Jesus falou não foi ao vento. A primeira palavra que Jesus falou não foi ao mar. A primeira palavra que Jesus falou foi aos discípulos. Entendeu? Jesus fala contigo no meio da situação. Sim. Jesus fala contigo ou para ti no meio da circunstância, no meio da tempestade. Quando nós olhamos antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. Pastor, quando nós olhamos antes dele aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Quando nós olhamos antes de Jesus falar a onda, falar ali a tempestade, ele mostrou que a tempestade que estava dentro dos discípulos era maior do que a que estava ocorrendo fora. Glória a Deus. Ele mostrou que a maior tempestade que estava sendo enfrentada ali não era fora, material, mas era dentro. E Jesus, nesta manhã, ele não vai fazer a tua crise parar externa, mas ele vai fazer a tua crise interna parar. Aleluia. Ele vai acalmar a tempestade que está dentro do teu coração. Ele vai acalmar a tempestade que está dentro da tua alma. E quando você sentir a presença dele, você vai ver que o mar do lado de fora vai se acalmar. A tempestade do lado de fora vai se acalmar. Presta bem atenção, Jesus disse aos assustados discípulos: sou eu, não temas. E olha só que interessante, antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, ele mudou o coração dos discípulos. Deixa eu falar uma coisa aqui nesta manhã. Você está preocupado com o cenário exterior, Deus está preocupado com o teu interior. Você está querendo mudar o exterior. O exterior muitas das vezes está difícil para você. O exterior parece impossível para você. O mais impossível está sendo o teu interior, que perdeu a fé, perdeu a graça, perdeu a esperança. Você acha que não vai chegar lá em Cafarnaum. Você acha que vai morrer aqui no meio do mar. Mas o Senhor deu promessa para você de chegar a Cafarnaum. Mas a tua fé tem diminuído por causa das ondas. Então Deus fala para você nesta manhã: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Quando Jesus vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Olha só que interessante. O capítulo 6, versículo 21. Lê para nós aí, capítulo 6, versículo 21 de João. Olha só o que diz a Bíblia ali, acompanha conosco. 6 e 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Primeiro identifique que é Jesus. Entendeu? Não receba Jesus como um fantasma, não. Não receba Jesus assim: eu recebi a bênção, mas sei lá, eu fiquei meio estranho assim. Não receba Jesus como um fantasma. Receba Jesus como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. Quando eles viram que era Jesus, quando eles viram que um fantasma não fala: ei, não temas, que um fantasma não consegue trazer paz ao teu coração, que um fantasma não consegue andar por cima das águas, que um fantasma não consegue suportar o terror de uma tempestade, não. Um fantasma não consegue soar no meio de uma tempestade dizendo: não temas, sou eu. Eles viram: é Jesus. Então eles aproximaram, deixaram, colocaram Jesus entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, o mar se aquieta, o vento para.
Quem sabe o barco se alinha. Quem sabe o barco agora anda. Os discípulos olham. Oh, presença maravilhosa. Olha como é bom estar perto de Jesus. A tua presença, pastor, o destino daqueles discípulos não era o fundo do mar, mas era Cafarnaum, aonde Jesus tinha falado, vocês vão para Cafarnaum. Mas a tempestade precisa estar no nosso currículo, a tempestade precisa estar participando do nosso currículo. Nós precisamos ter essa experiência. Que experiência, pastor? Aproximar-se mais de Jesus na hora da luta. É na hora da tempestade que nós colocamos Jesus para dentro do barco, colocamos Ele no controle do barco, começamos a conversar com Ele, começamos a clamar por Ele. Sentimos a presença dEle, sentimos a palavra de encorajamento dEle na hora da tempestade. E quando está todas as ondas se levantando, nós estamos ali. Jesus, que bom que você está conosco. Oh, que bom que você está conosco. Que bom que você está conosco, pastor. O evangelista Marcos nos informa que quando Jesus subiu no barco, os discípulos ali receberam Jesus no barco. O vento cessou. O vento cessou. Pastor, não é porque Jesus está no barco que o vento não vai vir. Vai vir sim. Uma vez pegaram uma tempestade com Jesus dormindo dentro do barco. Mas quando tu está perto de Jesus, quando tu está com intimidade com Ele. Intimidade não é só aquela intimidade do sábado de manhã e depois tu esquece Jesus. Depois passa a semana inteira, chega no sábado de manhã, aí tu... Não, filho, isso aí, sei lá, o filho que só aparece na casa do pai só na hora da comida, ou na hora da janta, ou na hora para receber o presente de Natal. Aí já não é, aí é interesse. Intimidade é o quê? Intimidade é estar ali em contato com Ele. E aí, pai, beleza? E aí, mãe, beleza? Como é que tá? Intimidade é todo dia. Intimidade é toda hora. Intimidade é tu andar de mãos dadas. Intimidade é Ele, é você meditar nele de manhã, de tarde e de noite. Intimidade é você fazer que nem Moisés. Moisés, Deus queria falar bem assim para ele: ô Moisés, eu vou mandar o anjo, tá bom? O anjo vai contigo e com o povo, tá? Vai o anjo me representando. E Moisés falou: não, Senhor, eu não tenho intimidade com o anjo. Eu não passei 40 dias e 40 noites diante de um anjo. Eu não jejuo para anjo, eu não adoro a anjo, eu não fui chamado por anjo. Se a tua presença não for comigo, não me faça descer. Pastor, intimidade, presença de Deus, presença real de Deus. Quando Jesus chegou ao barco, quando aquele que pisava em cima das dificuldades, em cima da luta, em cima da crise, agora ele entra e pisa dentro do barco. Se com as ondas ele já andava por cima, imagina o que ele não vai fazer entrando dentro da tua casa. Imagina o que ele não vai fazer entrando dentro do teu lar, dentro do teu casamento, no teu ministério. Imagina o que ele não vai fazer entrando dentro do teu coração. Ele não só entrando, mas ele fazendo morada no teu coração. Se coloca de pé. Jesus entrou. Pastor, mas ele falou: não temas. Mas eu não me conformo só com essa palavra. Eu quero a presença dele na nossa vida. Irmã Elaine se prepara para adorar. Ei, Jesus, a tua presença, Jesus. A tua presença, Jesus. A tua presença, Jesus. Entra no meu barco, Pai. Entra no meu barco, Senhor. Entra no meu barco, Senhor. Não precisa nem acalmar a tempestade.
barco, nós conseguimos chegar ao destino, nós conseguimos chegar ao objetivo, nós conseguimos ver nossos sonhos concluídos, mas tu precisa estar no barco. Entra no barco, Senhor, entra no barco, Senhor. Se tu caminha por cima das ondas, o que tu não vai fazer com o meu barquinho? O que tu não vai fazer com a minha vida? O que tu não vai fazer com a minha voz? O que tu não vai fazer, Senhor, com o meu chamado? Entra no barco nesta manhã, na vida das pessoas, Pai. Entra, Deus querido, acalma a tempestade, Senhor. Faz nós passar essa prova, assina o nosso currículo, coloca ali, Senhor. É aprovado na prova, é aprovado na tempestade, é aprovado, Senhor. Coloca aprovação nas vidas aqui nesta manhã, aprovado na luta, aprovado no vento, aprovado na prova. Passa, Senhor, passa conosco, Pai Santo, aleluia. Aleluia, Deus. O que pode Deus mudar todos os planos? Você que precisa das orações, venha aqui.